Vamos mudar de assunto? Vamos pro nosso próximo react aqui, que veio diretamente do nosso mano Palmitão, que mandou aqui pra nós um vídeo do Gabriel Kazama, que fez aqui o Como o Tekken 5 revolucionou e marcou toda uma geração. Vamos dar uma olhada? Cara, vou te falar uma coisa, se tem um jogo que me marcou muito na minha infância e que com certeza é considerado um dos melhores, se não o melhor game da franquia, é com certeza Tekken 5, cara. Esse game é com certeza o título que marcou não só a minha infância, mas a vida de muitos jogadores ao redor do mundo, muitos amantes dos games de luta e principalmente também muitos... É agora que a gente quebra aqui, que a gente descobre que o nome do Mano Palmitão é Gabriel. A gente tá descobrindo isso aqui agora. O Mano Palmitão já foi lá no podcast do Nerd Games. A gente já trocou várias ideias lá no Instagram e tal. E eu nunca tinha descoberto que o nome dele é Gabriel. Então aí, ó. Tamo junto, mano. É nóis. Fãs da franquia Tekken, tendo uma gameplay muito fluida se comparado ao seu antecessor, com uma história muito interessante de se explorar, uma quantidade de personagens que era maior do que a do Tekken 4 e principalmente o impacto que esse game teve na vida das pessoas e que consagrou a Bandai Namco no mundo dos games de luta pra sempre, cara. Então nesse vídeo eu vou comentar com vocês um pouco do desenvolvimento de Tekken 5, quais foram as dificuldades que os desenvolvedores tiveram, né, enquanto eles estavam desenvolvendo esse game, vou falar da minha experiência com esse jogo, vou falar da trilha sonora dele, que é a minha parte favorita aqui desse vídeo, e vamos falar o porquê que esse game é tão amado por todo mundo da franquia e também fora da fanbase, né? Então, vamos lá! Dá uma olhada. Coleciona lata de Monster e TNT também, eu vim. Por isso não quero a Tifa no Tekken? Galera, não, mano. Pô, tu me lembrou de um trauma, um misto. Oh, cadê? O Palmitão tá aqui na live, acho que ele já foi. Não, ele tá aqui em cima, pô. Oh, mano, seguinte, cara. E o Clive no Tekken, hein? Ele tá aqui, tá aí. E o Clive no Tekken, hein? Pô, ele não botou a Tifa, cara. Sacanagem, velho. Isso aí é foda. Do Tekken 4, que é considerado por todos simplesmente o game mais fraco da franquia, o Katsuhiro Harada, que é o criador da franquia, acabou o hater número 1 da Tifa durante um tempo por causa da pressão que ele estava sofrendo com a própria empresa. Porque como o game acabou sendo lançado e foi um game extremamente mal falado, apesar de ter sim algumas pessoas que gostam desse jogo. E aí, Kaká, cheguei como tá a live, se der reaja, beleza, vem de Square e se surpreende com do Games Waifus, por favor, não tem trauma nesse kkkk. Não é possível que não tenha, mano. O nome do canal é Games e Waifu. Não é possível que não tenha trauma nesse. Não é possível, mano. Olha o bait. Não, tá vendo, Palmitão? Cara, é bait, mano. Não é possível. Inclusive, se for pra desenhar personagem de Final Fantasy, tá aí a Tifa mesmo? Então, acho que todo mundo concorda, menos o Harada. O chefe do Harada tentou insistir em fazer com que ele continuasse na Namco, né? Porque segundo o próprio chefe dele, o Harada era o único ali que conseguia, sim, criar um jogo bom o suficiente pra fazer a galera voltar a se importar com a franquia Tekken e voltar a ficar mais empolgada. Então, depois de um ano afastado, o Harada acabou voltando pra empresa e, segundo ele, foi devido à sua paixão por jogos de luta. Mas, né, envolve um pouquinho de dinheiro no meio, todo mundo sabe. Claro, então, depois que o Harada voltou pra franquia, o objetivo era tornar o Tekken 5 simplesmente o melhor jogo de todos, para simplesmente comemorar o seu 10º aniversário e também dessa forma compensar também os erros que foram causados lá no Tekken 4. O objetivo era amplificar os elementos de ação dos jogos e tornar eles ainda mais exagerados, misturando vários tipos de cenários diferentes, como uma estação espacial, um templo pegando fogo e até mesmo uma briga de rua, cara. Nós teríamos também a mecânica mais bem trabalhada da franquia, né? Melhorando muitos pontos ali do Tekken 4 e também fazendo uma gameplay um pouco mais frenética, né? No entanto, o objetivo não era deixar o jogo extremamente complexo, mas sim manter a complexidade da franquia, que já era bastante conhecida, mas também ajudar a galera nova a conhecer a franquia a partir do Tekken 5. O próprio Harada afirma que a Namco usou esse incentivo para começar a desenvolver o jogo. Então, o objetivo principal era fazer com que a galera mais recém-chegada na franquia conhecesse e não achasse tão complicado de se jogar. A mecânica de combos foi até que bem simplificada se comparada aos outros jogos, né? E também se comparada ao próprio Tekken 6 que veio depois. Então, se você for comparar os jogos, você percebe que os combos do Tekken 5 não são tão complicados de serem executados. A partir do Tekken 6, essa mecânica começa a ficar mais complexa. Quero ouvir de vocês aí então e do Palmitão também.
Pô, eu acho Tekken um dos jogos mais difíceis de luta que a gente tem, por conta da mecânica de 3D dele e tal. Eu acho bem difícil, cara. Mas... no 5, então, é mais tranquilo. Ele tem as mecânicas de combo são mais de boa. Chegamos lá no Tekken 8, que é um completo de um absurdo. Então começamos o desenvolvimento usando a revolucionária tecnologia da época chamada Dynamic Motion Synthesis. Essa tecnologia usava simplesmente uma simulação de IA para criar animações 3D puramente do zero, o que facilitou muito a Namco na parte do desenvolvimento e também acelerou muito o processo de criação de animação de golpes. Até porque, como o game ele é 100% 3D, mas possui a câmera em 2D, isso acabaria dificultando se eles não tivessem usado essa tecnologia, mas, muito pelo contrário, acabou acelerando muito mais o processo de criação. Além disso, eles usaram o software Endorphin para complementar ainda mais esse processo de criação de animação 3D. A Endorphin é um pacote de software de síntese de movimento dinâmico desenvolvido pela Natural Motion lá em 2005. Ele pode ser usado para gerar simulações de computador de um grande número de personagens independentes interagindo entre si e com o mundo ao seu redor, usando de acordo com breves scripts e certos comportamentos. Com essas pescoço daquele ali quebrou. Eles acabaram misturando o uso de IA com uns pequenos algoritmos genéricos ali pra conseguir... É o Vaporeon! Gosto dos combos de Dead or Alive e... Cara, Dead or Alive é um jogo que, tipo assim... Pô, é difícil pensar na concepção do Dead or Alive, tá ligado? É um jogo que, tipo, se você vê, fala assim, que porra de jogo é esse? Você não pensa, pô, é um jogo de luta. Tu pensa, pô... é um jogo de punheta. Aí tu vai ver, é um jogo de luta. Fala assim, o que tá acontecendo, mano? Dead or Alive é um caso curioso, cara. Eu queria saber mais a história, tá ligado? Do desenvolvimento. Ô, Palmitão, faz um vídeo de Dead or Alive, cara. Dead or Alive, acho que vale a pena, cara. Uma animação muito realista. O que deu extremamente certo, né? Porque no produto final você percebe que os movimentos são muito bem feitos. Além disso, o próprio Thorsten Ryu, que era CEO da Boa, Motion, acabou afirmando que estava muito encantado com a Namco, né? Porque eles já haviam colocado o software em teste pro seu primeiro trailer. O gabinete de arcade do jogo era puramente notável por permitir que os jogadores usassem seus controles de Play 2 ao invés do sistema de arcade normal. Além disso, a equipe sentiu que pela primeira vez em anos, a franquia teve um progresso notável graças ao Tekken 5. Eu adorava essas porradas que você saía quicando o cara igual uma bola de futebol, como vocês já mano. puderam perceber, o game desde o início foi planejado para ser feito puramente diferente do seu antecessor. Isso se deveu principalmente ao feedback do Tekken 4, que recebeu muitos pontos negativos e é considerado por muitos como um dos piores títulos da série. Então, para ter gráficos extremamente melhores, eles acabaram utilizando o System 256, que é um sistema de arcade muito mais forte, permitindo que a equipe produzisse cenários e personagens muito mais detalhados. O que você já pode perceber logo de início que deu muito certo, porque, por exemplo, quando eles vão fazer o port pro Play 2, os gráficos continuam lindíssimos, e o Play 2 já era um console bastante poderoso. Tanto que um dos testes que foram feitos usando o próprio Play 2 foi conectar ele no computador usando um cabo componente. E você pode perceber que mesmo com o gráfico componente, o jogo continua lindíssimo. Além disso, no início... Cara, o cabo componente, vocês lembram do cabo componente na época? Pô, eu lembro que quando veio a TV lá de casa, era sempre aquele cabo AV, né? Que são aquelas três cores. O componente são 5. E aí, tipo assim... Eu lembro que chegou a TV e falei assim, cara, que porra de cabo é esse, né? Uma TV CRT um pouco mais nova. Aí tinha esse cabo componente. Pô, que é isso, cara? E eu lembro que a primeira vez que eu usei o componente foi no Wii. E, pô, ele fazia uma diferença bacana, cara. E, assim, continuava 480i ainda, né? Mas ele deixava... Ele ficava melhor. Eu não sei explicar. Na época, ainda mais hoje, eu não lembro como é que ele era, mas eu sei que a qualidade da imagem ela ficava melhor, mano. Esse componente é o AV tunado com cabo verde, então, mano. O cabo era o RGB, branco e vermelho, não era? Acho que era essas 5 cores. Muito foda, mano. Eu lembro que existia só... Pô, eu usei, cheguei a usar uma vez, mas foi só no Wii. Isso do seu desenvolvimento, a Namco acabou prometendo que teria um mini-jogo bem lá no estilo do Tekken Force e do Tekken 3.
O que, claro, no produto final acabou se tornando o minijogo conhecido como Devil Within, que é um minijogo legal, mas acabou tendo alguns problemas no meio do caminho. Além disso, eles adicionaram a mecânica de destruição dos cenários nas lutas, o que deixou o jogo muito mais imersivo e também muito mais legal de se jogar. Essa parte é maneira pra caramba. Era que o jogo fosse agradável pra galera mais nova, como resultado de vários personagens jogáveis que podem até meio que ser difíceis de dominar. Além disso, o game acabou tendo simplesmente 30 personagens jogáveis, com os mais populares retornando após o Tekken 4, tendo movimentos novos adicionados e também o retorno de alguns personagens antigos, além de personagens novos também serem adicionados. O caso da Asuka, por exemplo, é uma personagem que veio pra substituir a Jun Kazama lá de Tekken 2. Ela tem literalmente os mesmos movimentos da personagem, mas a sua história é um tanto quanto diferente, porque a Asuka é simplesmente prima do Jin. O título também traz a maioria dos personagens usando a sua própria língua nativa durante as cutscenes. Isso é legal. E isso, cara, foi um detalhe extremamente legal de ser adicionado. Maneiro pra caramba mesmo. Acabou gerando um meme eterno na franquia e que também virou uma certa marca dos jogos de Tekken. Porque você vê em uma cena um mexicano e um americano conversando ao mesmo tempo, você não fala que os dois estão falando a mesma língua nativa. Todo mundo entende. Isso sem contar também os animais, né? Porque quando você vai ver, por exemplo, a batalha do Paul contra o Kuma, o Paul tá falando na língua dele normal, só que o Kuma tá rugindo e o Paul entende, tá ligado? Então assim, é um negócio completamente louco que acontece nessa franquia. Let's settle this once and for all. O quê? Isso sem contar ele próprio... entende, velho. E é isso aí, você tem que aceitar, parceiro. É isso aí que é uma coisa que, tipo assim, é videogame, mano. Isso aí é videogame. Pô, e eu acho que era o Street Fighter V, mano. Eu não sei se dá pra fazer isso no 6. Admito que nunca fui atrás pra poder olhar nas configurações. Mas eu sei que no 5 dava pra você botar qual voice actor tu querias. Se tu queria o americano ou o japonês pra cada personagem. Então o que eu fazia no Street Fighter V era botar os personagens que são da Ásia, eu botava falando japonês. Os personagens que não são mais do ocidente, eu botava falando em inglês. Frescura, né? Mas eu botava isso. No 6 eu não sei se tem essa opção. Eu não cheguei a fuxicar no Street Fighter 6. No 4 dava também? Pô, mó maneiro, mano. Ele fala o U6. Mano, sensacional, cara. No Tekken 8 mesmo tem uma cena de guerra onde tem um mexicano, um americano, um francês, um italiano e tudo conversando e se entendendo. Isso é videogame, pô. Bom demais. King, né, que é um personagem mexicano que usa uma máscara de jaguar, só que nas cutscenes ele fala rugindo, né? Então, sinceramente, eu acho que foi uma ideia, né, dos produtores ali de adicionarem esse detalhe único no personagem. Só que ao mesmo tempo ficou muito meme, porque você vê uma pessoa conversando normal e o King rugindo, sendo que ele é humano. Isso com certeza é um fator muito único aqui dessa franquia. E, inclusive, eu fiz um vídeo comentando do porquê que o King fala rugindo. Vou deixar no card aí no vídeo, beleza? E também no link na descrição para caso você queira ver. Bom, voltando ao desenvolvimento, o estúdio de CGI Digital Frontier, que já havia trabalhado com a Namco em jogos anteriores, acabou ajudando muito na criação das cutscenes em CGI do game. E por fim, a Namco adicionou os 3 primeiros Tekkens para serem jogados juntamente com o Tekken 5, o que poderia fazer com que os jogadores mais novos conhecessem os games antigos. Então, em novembro de 2004, foi lançado Tekken 5, aí família. Chegou. E cara, o jogo foi recebido de forma extremamente positiva, não só pela crítica, mas também pelos próprios fãs. Isso acabou resultando em uma pontuação de 88 de 100 no Metacritic. Vários escritores acharam suas mecânicas superior ao de Tekken 4, devido ao retorno das mecânicas clássicas e a importância de cada estágio, bem como também o combate bem mais rápido. A nova mecânica de customização de personagens também foi elogiada e foi até mesmo comparada aos de Virtua Fighter 4. Os novos personagens também foram bem recebidos por todo mundo devido à variedade que eles fornecem. Além disso, o port para o PlayStation 2 foi muito elogiado também pela inclusão dos 3 primeiros Tekkens para se jogar, o que expandiu demais o fator replay do game. Agora, falando sobre os pontos negativos, parada por na época coisas... assim, trazer já os 3 primeiros Tekkens e o novo. Pô, não consigo ver isso, não consigo ver, tipo, chegar e toma os outros jogos anteriores. Os caras hoje eles vão querer cobrar, né, pra ter o relançamento do jogo. Que foi criticada nesse game foi justamente o modo Devil Within, que inicialmente tinha a ideia de trazer um modo Tekken Force de volta para a franquia, mas que segundo os críticos acabou sendo mal executado. Apesar de dar ao jogador a possibilidade de usar o Devil Jin pela primeira vez no minigame, ele acabou não sendo tão bem recebido. O chefe final, que é o Jinpachi Mishima, também foi muito criticado por ser extremamente difícil, e é considerado por muitos inclusive como um dos chefes mais complicados da franquia. Eu também fiz um vídeo aqui no meu canal comentando sobre qual boss é mais difícil, se
se é o de empache ou é o Azazel. Tekken Tag? Também vai ter card aqui na tela e também link na descrição pra caso você queira ver. E se você quiser, pode comentar qual dos dois você acha mais complicado, beleza? Mas apesar disso, os visuais do game são com certeza um ponto mais forte de Tekken 5, cara, sendo elogiados tanto pela crítica quanto pelos fãs também, principalmente as cutscenes em CGI e as artes juntamente com uma narração do modo história. A ideia dos personagens falando suas línguas nativas ao invés de simplesmente inglês também foi bem recebida, e o Tekken 5 foi premiado como o melhor jogo de luta lá de 2005 pela GameSpot e o melhor jogo de luta de Play 2 pela IGN. Além disso, durante o 9º Annual Interactive Achievement Awards, Tekken 5 recebeu uma indicação para jogo de luta do ano, mas ele acabou perdendo essa indicação. E bom, vamos falar da história do game aqui agora, que é relativamente simples se você levar em consideração só o plot principal, né, que é da saga Mishima, onde engloba os personagens ali do Jin, do Kazuya, do Heihachi, até do Jinpachi mesmo, que é o boss final do game. Mas se você for comparar com outros personagens, tem várias outras histórias a serem exploradas nesse game também. Existem histórias um tanto quanto mais simples, quanto a do Marshall Law, por exemplo, que falhou em ter um dojo nos Tekkens antigos e inclusive falhou em ter um restaurante no Tekken 4. Mas no plot do Marshall Law é puramente simples, porque o seu filho, Forrest Law, que era um personagem jogável em Tekken 3, acabou sofrendo um acidente depois de pegar a moto do Paul Phoenix. Então o objetivo do Marshall Law no Tekken 5 é conseguir o dinheiro do torneio pra conseguir pagar as custas no hospital onde seu filho tá. Temos outra história ainda, mas... Caralho, mano, foi triste essa história, hein? Coitado, cara. E eu achando que eu tava na merda aqui. Simples do que isso, que é o do próprio Horan, que depois dele ser preso lá no final de Tekken 4, ele acabou sendo solto depois de cumprir sua pena e acabou entrando no 5º torneio puramente pra conseguir uma revanche com o Jin. É só isso mesmo. Mas o mano vai preso e a primeira preocupação dele quando sai da prisão: vou ganhar o torneio, vou ter minha revanche. Apesar disso, existem histórias muito mais complexas, cara, como a do próprio Steve Fox, um dos meus personagens favoritos dessa franquia, um dos mais quebrados também, e também eu sou mono Steve, cara, não tem como, eu adoro jogar com esse personagem. Ele é um garoto adotado que desde criança sempre teve uma cicatriz no braço, mas depois de conseguir a ajuda do Lei Long, na busca de mais informações sobre o seu passado, ele acaba descobrindo que ele faz parte de um experimento da Mishima Zaibatsu, cara. O que acaba deixando ele extremamente puto e ele vai em busca de vingança da Mishima Zaibatsu pra conseguir não só mais informações, mas também se vingar da empresa. Só que mais pra frente, né, nos próximos Tekkens que foram sendo lançados, a gente acaba descobrindo que ele na verdade é filho de Nina Williams, uma mulher que é uma assassina e também uma mercenária da franquia. Um outro personagem que temos um destaque em Tekken 5 e que tá indiretamente envolvido com a saga Mishima é o próprio Raven. Esse personagem acabou tendo sua estreia no próprio Tekken 5 e a gente não sabe quase nada sobre esse personagem. As únicas coisas que a gente sabe sobre ele é que ele é um agente secreto da inteligência e ele faz parte da unidade Raven, que ele é um subordinado da Mestre Raven, que apareceu lá em Tekken 7. E como ele é um agente secreto, óbvio que a gente não sabe nada sobre ele, porque as informações sobre ele é tudo restrito. A gente não sabe seu nome verdadeiro, a gente não sabe seu país de origem, como ele se tornou um agente, a gente não sabe nada. E ele permanece um mistério até hoje, cara, porque até no Tekken 8 mesmo não... Mas, ô Palmitão, qual língua que ele fala? Se os personagens sempre falam na sua língua nativa, dá pra gente poder ter uma ideia, né, de qual que é o país de origem dele, não? E aí? Foi revelado nada sobre ele. Mas é claro, ele é americano? Que o destaque aqui vai sim pra história principal, onde após o Tekken 4, nós acabamos vendo o templo Honmaru. Ele fala inglês, aí ali no ar, mostrando que o Jin conseguiu escapar do templo com a sua forma Devil. Isso é claro que interliga, né, o fato de que o Tekken 5 começa logo após o final de Tekken 4. Então depois do Heihachi e o Kazuya acordarem no templo Honmaru, vários Jacks 4 acabam entrando ali no templo pra tentar acabar com os dois. E vendo que tanto Kazuya e Heihachi precisam trabalhar juntos pra poder destruir tudo aquilo e sair vivo, eles acabam lutando contra os robôs, mas é claro que o Kazuya acaba traindo o Heihachi. O Heihachi acaba ficando preso junto com os Jacks e com isso o templo é explodido, fazendo assim com que o Raven apareça de fundo e declare ali perante os seus superiores da ONU que o Heihachi Mishima tá morto. Após tudo isso, Jin Kazama acaba acordando numa floresta e percebe que a sua forma demoníaca destruiu tudo ali ao redor. Então ele acaba voltando pra... O Heihachi morreu quantas vezes já no Tekken? Pô, algumas, né? É absurdo.
Fukushima, que é a sua cidade natal, para tentar ali ter uma vida mais tranquila, mas o seu gene demoníaco tá sempre torturando sua cabeça, tá sempre atormentando ele, e ele percebe que é simplesmente questão de tempo, até ele Foram 3 vezes? Poder. Então ele acaba vendo que o 5º torneio foi anunciado, então ele acaba entrando no 5º torneio para conseguir desvendar mais esse mistério e também saber mais sobre esse gene demoníaco. Mas o que ele não esperava é que ele fosse encontrar simplesmente um velho membro da família Mishima nesse torneio, que é simplesmente Jinpachi Mishima. Esse personagem acabou estreando também em Tekken 5, só que a gente só vai descobrir sobre o passado dele com algumas informações externas. Basicamente, o Jinpachi, ele é o criador da Mishima Zaibatsu e ele era um homem até que bondoso e honrado. No início de tudo, o Jinpachi acabou contribuindo bastante na Segunda Guerra Mundial, né, junto com a sua empresa, mas depois do fim da guerra ele acabou vendo o rumo que a minha empresa estava tomando e ele decidiu mudar o foco dela, focando puramente nas artes marciais. E depois de receber um golpe do Heihachi, né, o seu próprio filho acabou dando um golpe na empresa de seu pai, o Jinpachi acabou sendo preso abaixo do templo Honmaru, onde ele estava condenado ali a simplesmente morrer de fome e sede. E então viemos aos eventos de Tekken 5, onde quando o Jinpachi estava prestes a morrer, uma entidade demoníaca acaba possuindo seu corpo, fazendo assim com que ele consiga se libertar após o templo ter explodido. Que então isso, o Heihachi cara? anuncia o 5º torneio com o objetivo de que alguém consiga libertar ele dessa possessão demoníaca. Ele também escreve uma carta pro seu amigo Wang Jinrei, que é um outro personagem de Tekken 5, pedindo para que ele acabe com a linhagem amaldiçoada da família Mishima. No entanto, nenhum dos dois consegue o que quer, tá? Nem o Wang consegue acabar com a família Mishima e nem o Jinpachi consegue simplesmente deixar de ser possuído por esse demônio. Porque quando o Jin chega na final, o Jinpachi já tá completamente possuído. Ele, como faz parte da família Mishima e é pai de Heihachi, então ele é o bisavô do Jin. E o próprio Jinpachi... Temos que falar dessa boca aqui na barriga dele, né, mano? Caralho, velho. O demônio simplesmente possuiu assim, pô, vou fazer uma boca na barriga do Jinpachi, mano. É o bisavô do Jin. E o próprio Jinpachi acaba percebendo... Aí já vai direto pro intestino. Tu come, ele come, já vai direto pro intestino, não passa pelo estômago. Que o Jin também tem o gene demoníaco, e é por isso que inclusive ele sente uma vontade enorme de matar o Jin. Então temos a luta final, galera, Jin Kazama contra Jinpachi. O Jin acaba conseguindo lutar contra o Jinpachi e acaba derrotando ele, fazendo assim com que o Jinpachi seja completamente evaporado e fazendo com que o Jin ganhe o direito de liderar a Mishima Zaibatsu, dando início assim aos eventos de Tekken 6. Agora, só uma observação que eu tenho... Essa posezinha aqui é muito japonesa, Agora, só né? uma observação de liderar a Mishima Zaibatsu, dando início assim... Essa posezinha aqui do trono... Pô, Drácula, Noctis no Versus 13. Pô, essa posezinha aqui é clássica, pô. Com a mãozinha assim, o braço, a perninha cruzada. Pô, muito foda, pô. Tá louco. Aos eventos de Tekken 6. Agora, só uma observação que eu tenho pra falar aqui pra vocês sobre a história do game é que o Tekken 5 é o jogo que com certeza tem muito Sasuke, a timeline mano. Pô, mais eu gosto complicada do de se Sasuke, entender. Então porque tem muitos eventos, tem muitos personagens, tem muitas histórias que se cruzam, então a gente não sabe exatamente qual evento é canônico e qual não é. E isso complica ainda mais porque o próprio Katsuhiro Harada não fala pra gente qual que é os eventos canônicos desse game. O que cabe pra gente fazer uma timeline completa desse jogo. Eu inclusive tenho uma playlist aqui no canal comentando sobre a história da franquia Tekken. Só tá faltando mesmo fazer o do Tekken 8, mas tá completinho lá pra vocês, beleza? Só dá uma olhada lá depois. Pô, então já fica aí a recomendação aqui do Palmitão pra gente poder ir lá e ver o vídeo história completa. Porque o Palmitão, mano, cara, eu falei, pô, não manjo porra nenhuma de Tekken. Eu jogava pra poder jogar com o Ed, foda-se. Então eu não manjava de nada da história. Aí chegou, pô, Tekken 8, chegou ali pra fazer uma análise do jogo. Aí eu vi que tinha um resumo da história. Opa, show, deixa eu me inteirar aqui. Porra, é um dos piores resumos da história que eu já vi na história da humanidade. Pô, eu vi aquela porra, eu fiquei mais confuso do que se eu não tivesse assistido. Não entendi porra nenhuma que o jogo botou lá. Então fica a recomendação, galera, vai ver lá o vídeo do Palmitão. Pois. Agora vamos falar sobre a minha parte favorita desse vídeo, cara.
a trilha sonora desse jogo. A franquia Tekken, desde o Tekken 4, não foi exatamente uma franquia de games que conseguiu uma identidade própria na parte da trilha sonora, né? Porque em questão de gameplay, complexidade de combos e até mesmo na história, até pelo menos ali o Tekken 4, eles conseguiam sim uma identidade própria. Só faltava a trilha sonora. E é exatamente aqui que Tekken 5 se destaca. Porque é nesse game que a gente tem a inserção do Psytrance na franquia, cara. O Psytrance, pra você que não conhece esse estilo, é basicamente uma eletrônica rave, onde a galera se junta em um campo aberto, tem um show rolando o final de semana inteiro. É basicamente isso, um show de Psytrance, né? Pra você que não sabia. Mano, a minha irmã, ela vai muito essas paradas aí, mas ela fala que é rave, né? Rave. Eu vou pra rave. E, cara, eu fico impressionado com a resistência física que uma pessoa tem que ter pra ir nessa rave, cara. Eu falo, caralho, eu achava que eu era, pô, uma pessoa relativamente ativa, né? E, pô, sempre que a pessoa fala, pô, vamos fazer outra coisa, eu vamos e tal. Sempre tento na academia quando dá tempo de eu ir. Aí, mano, cara, a minha irmã, ela passou, foi o quê? Foi o Natal ou foi fim de ano? Acho que foi o fim de ano, porque ela me deu aniversário antecipado. Ela foi passar o fim de ano, ela ficou uma semana inteira nessa rave. Aí, pô, uma semana na rave, sei lá, ela deve ter alugado um Airbnb. E tipo assim, hoje vai ter show do DJ tal. Eu esqueci qual que é o nome da DJ, que ela é apaixonada e tal. Pô, vou lá. Ela falou, não, a gente dormia e acordava no evento. Aí eu... Hã? Você tem uma barraquinha, porque você dorme lá e fica dias e dias lá. E ela falou assim, não, e esses lugares geralmente são lugares isolados que normalmente não tem sinal. Então, tipo, pra você pegar sinal, você tem que ir num lugar afastado do evento pra você pegar o sinal, pra você poder falar com as pessoas. Então ela ficava dias, literalmente só na rave. Eu falei, caralho, não, tu tem que ter muita moral, velho. Que isso, velho. Rapaz... Às vezes rola muito parada tensa também, tem que ficar esperto. Com a Paula acho que nunca aconteceu nada com a rave. Interessante. Quando ela já foi roubada, né? Já roubaram o celular dela uma vez. E ela até falou assim, pô, já fiquei semanas em rave, nunca tive nenhum problema. No dia que eu fui numa festa de sertanejo, eu sou roubada. Eu falei, olha aí, né? Psytrance é muito conhecido pela falta de voz, né, em algumas músicas, ficando somente com as batidas de fundo, que são conhecidos os famosos kicks, né? Enquanto isso, no instrumental é tocado outras composições, como sintetizadores, por exemplo. Você com certeza já ouviu essa música em algum lugar na internet, ou já viu alguém fritando na internet, né, ouvindo esse tipo de música, né? Ou até mesmo você conheceu esse estilo puramente pelo Jukes. Hoje comeremos cu! Que isso? O drop tem que chegar, né, mano? O drop tem que vir. No Tekken 5 a gente tem a primeira inserção desse estilo musical, que é justamente na fase final. Essa música ficou tão marcada na vida dos fãs de Tekken que a própria Namco percebeu e começou a implementar mais desse estilo nos próprios games. Até chegarmos no Tekken 8, que é basicamente quase que 90% da trilha sonora puramente composta por isso. Obviamente que assim, não são literalmente todas as músicas, né? A Namco ela arrisca vários estilos de música diferentes. Mas a franquia Tekken ficou conhecida e é, pra mim, pelo menos, uma das franquias, se não a única franquia que combina puramente com esse estilo de música. Porque você tá lá jogando, combina você tá lá mesmo, lutando, você tá num cenário completamente louco, com o Psytrance tocando de fundo ali, mas você não percebe a música de fundo, porque você tá tão hypado com a gameplay, você tá tão focado em não perder aquele round, que até a música de fundo, sem você perceber, te deixa muito mais hypado com esse jogo. E é claro que o Tekken 5 introduziu isso na fase final, mas tem outras fases que temos os mais diversos estilos de música. Um estilo bem legal que eu acho bastante interessante é da fase Acid Rain, que é uma fase ali onde a gente tá meio que num beco, né, numa fase bem no estilo cyberpunk, e temos uma mistura de eletrônica com metal que fica simplesmente muito bom, cara. A bateriazinha. Faz aquela bateria tipo de J-Rock mesmo. Também, né? É outra música com um estilo muito único. Porque como a gente tá numa catedral, então temos todo aquele estilo de coral dark, deixando um clima extremamente místico, angelical, misturado com demoníaco. É uma composição que combina demais com essa fase, cara, não tem como.
Ficou legal mesmo, hein? A Dragon Nest é com certeza... Isso é uma coisa assim que é foda. Por exemplo, o Street 6, uma coisa que eu não curti muito foi a trilha sonora do Street 6. Porque, tudo bem, tá no nome do jogo, mas eles tentaram fazer o Street 6 ser mais street. Faz sentido o que eu falei? Acho que dá pra vocês entenderem, né? E eu acho que muitas das músicas do Street perderam um pouco a essência. Tipo, aqui no Tekken, pô, tu consegue ver que tem um eletrônico, mas a vibe do lugar ainda é passada. Eu senti que o Street 6 ele perdeu um pouquinho. Uma das fases mais conhecidas de Tekken, tanto que ela retornou em Tekken 7, e é a fase que tem uma das músicas mais marcantes da franquia. Muito que é sobre que claro, mistura bastante o metal com um pouco de eletrônica no meio, mas dando uma vibe muito mais aérea pra fase. Porque como nós estamos ali em uma fase nas nuvens, então essa música passa essa mensagem de algo místico e voador com um pouco de freneticidade do metal. Paulada. Pô, muito foda as músicas, hein? A Hell's Gate Eu amo os raps do Street 3, mano. O 6 perdeu um pouco a mão. Eu também acho, cara. Porque, tipo assim, ele perdeu um pouco a mão no sentido que tem muita música que descaracterizou, eu acho. Ainda mais que os personagens têm muita regionalização. Eu senti que essa regionalização dos personagens da trilha deles ficou perdida. Do outro lado não tem nada de metal, mas é puramente uma música oriental, cara. Ela passa uma vibe acelerada porque a gente tá em um game de luta, né? Mas também tem uma vibe muito mística. Não só porque o nome da fase se chama Portões do Inferno, mas também por toda a composição da fase, como o céu avermelhado, uma lua simplesmente gigantesca de fundo, um portão na parte central e também o constante vento de fundo, passando uma vibe bastante mística ali dessa fase. Foda demais. E o Yoshimitsu, agora o mito, simplesmente foda, a melhor fase desse jogo e também a melhor trilha sonora desse jogo aqui. A tão famosa Moonlit Wilderness. Essa aqui, cara, é conhecida como a fase do jogo. Eu acho que entre todas, na verdade, essa é a fase mais conhecida do game e também com a trilha sonora mais famosa desse jogo. Porque vamos lá, antes de você falar, Palma, então, esse campo aqui, ele é vibes. Ele é total vibes. Você lutar no meio de um campo aberto, tá ligado? Em meio à vegetação alta. É vibes completa. Ainda adiciona essa lua aqui bolada, dramatização nível máximo. Você tá num campo aberto, numa fase de noite, algumas ruínas ali de fundo, né? Algumas estruturas Sekiro, quebradas. bem Sekiro. E também uma puta de uma lua bonita de fundo, cara. O que deixa essa fase com uma composição extremamente perfeita. Eu que pelo menos gosto muito, né, desse clima mais de noite, assim, cara, é minha fase favorita disparado. Mas o que destaca aqui nessa fase é justamente a trilha sonora. Ela tem uma vibe bastante emotiva, bastante melancólica também. E enquanto o coral de fundo compõe um ritmo muito mais lento, juntamente com os violinos ali, né, e outros instrumentos de fundo. Olha que música, tipo assim, pré-Final Boss, sei lá. Vibes total, pô. Música de DMC3 demais. Pô, DMC tem umas músicas com esses cantos, assim, mais femininos, né? Real, lembra? O Final Boy de Final Fantasy... O baixo e a bateria tem uma composição muito mais acelerada. Esse é muito Devil May Cry. É Devil May Cry pra caralho. Ó. Então aqui nessa fase você já percebe que essa trilha sonora foi muito bem trabalhada. E todo o trabalho que a Namco teve nessa música compõe perfeitamente essa fase. Cara, você se sente num clima muito emotivo lutando nessa fase aqui. É muito bom, passa uma vibe muito boa. E claro, eu não poderia deixar de falar da música da intro do game, que é simplesmente fantástica, cara. Eu não tenho o que dizer sobre essa música porque ela é simplesmente maravilhosa, então não tenho o que dizer. É simplesmente nota 10. Todo mundo que joga Tekken 5 sempre fala da qualidade da música da intro desse jogo, cara. É fenomenal.
Pô, velho, música de intro, né? Intro de jogos. Hoje em dia a gente tá perdendo um pouco, né? Ter intro de jogo. Mas, porra, Então, no geral, é uma vibe o muito Tekken boa 5 é que considerado tinha o na melhor época. game da franquia, puramente porque o Tekken 4 havia sido o game mais fraco da franquia. Foi um ótimo incentivo pra Namco poder fazer esse game e poder trabalhar muitas ideias simplesmente geniais. Ela conseguiu criar um jogo lindo graficamente, com uma trilha sonora espetacular, com fases totalmente únicas e uma história que consegue ter um certo nível de complexidade, apesar de que na sua essência ela é bastante simples de entender. A gameplay do jogo também é bastante elogiada até hoje, e por mais que se você for comparar ali com o Tekken 6, por exemplo, que é um game com uma gameplay um pouco mais fluida, o Tekken 5 acaba ficando um pouco pra trás, mas pros padrões do Play 2, cara, é uma gameplay muito boa de se jogar. Você não sente ali que o controle é travado, você consegue fazer os combos muito bem feitos e não demora muito pra você se acostumar com os controles desse jogo, né? São controles bem simples de se entender. Não tem jeito, cara, Tekken 5 é um jogo completamente único e não é à toa que ele tá no meu top 3 de jogos favoritos dessa série. Esse jogo é simplesmente espetacular, é nota 10 demais. Ele tá no meu top 3 juntamente com o Tekken 6 e o Tekken 8, cara. São jogos que eu amo de paixão. Pra mim o Tekken 8 é o supra-sumo dos jogos de luta, cara, mas o Tekken 5 em quesito de novidades, em questão de trilha sonora, em questão também de nostalgia, né? Um pouquinho do 4 de que pelo visto não foi muito bom. É com certeza o melhor da franquia, não tem jeito. Mas agora eu quero saber da sua opinião aqui nos comentários, beleza? O que você acha do Tekken 5? Você curte o jogo? Você não curte? O que você achou das novidades que foram introduzidas depois do lançamento de Tekken 4? Jogou esse game do lançamento? Comenta aí embaixo, bora trocar essa ideia, beleza? E também eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, beleza? Já deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal, ativa o sino, me siga nas redes sociais e eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Foi massa demais, um então. abraço, valeu, falou e até o próximo vídeo, meu povo. Fui! Já terminando com a pedrada aqui pra nós. Cara, que vídeo bom, mano. Vou passar o link lá pra vocês chegarem lá, mas tem aquele crítico lá no vídeo do Palmitão. Aí, ó. Aí o link. Pô, gostei bastante, mano. Gostei bastante, cara. O Tekken é uma franquia que eu joguei o de Play 1, mano. Ah, agora eu não lembro qual Tekken que era. Se era o Tekken 3, Tekken 2, não lembro. Ô, Bruno Luiz Felipe. Sair do encontro do Goro terminei com a Airi. Vontade pra matar o desejo de Tifa no Tekken 20. Lembrar que ela já participou de um jogo de luta no PS1 chamado Gates. God Blast Ring. Pô, esse jogo era incrível, o Vaporeon. Pô, esse jogo era... Pô, era ela, era o Cláudio, o Sephiroth e o Zack, o Vincent. Pô, tinha uma galera do set lá. Era, tipo, um jogo muito foda. E era um jogo muito aleatório. Eu gostava dos cenários que tinha da luta. Tipo, tem um cenário que você lutava num trem. Pô, era muito maneiro. Vou fazer o Dead or Alive na próxima. Cara, esse aí eu vou querer ver, hein. E que, cara, eu tô muito curioso de onde surgiu o Dead or Alive, tá ligado? Qual que foi a ideia de fazer um jogo pra punheteiro, só que com luta? Qual que é a brisa do Dead or Alive? Vai ser legal, velho. Vai ser interessante saber a história dessa franquia aí, mano. Vou mandar um salve aqui pro Luiz, que ele mandou aqui também pra gente, foi ao mesmo tempo. Acabou de ser do encontro, só terminei com a Aerith. Vontade de voltar o rebuff do 0. Que isso, você não queria ir com a Aerith não, cara? Mas pô... Sem te dar muito spoiler. Qual dos encontros? Tem 2. Esse que é o foda. Tipo, a primeira vez eu fui com a Aerith também. Eu falei assim, pô, queria ir com a Tifa, mas tá bom. Aí eu deixei arder. E quando eu vi, eu falei assim, peraí, mas não tá na hora do encontro. Eu fiquei meio assim, né? Foi o segundo? Aí é F. Não, é. Mas, cara, a cena da Aerith é legal. É legal, eu gosto da cena que tem com a Aerith. Tem que ir com a Yuffie? Não, Cara, e o foda é que a Yuffie, ela fica assim, não, é que eu tenho que praticar, né, pra quando eu encontrar com ele de novo. Ela tá falando do Zack, né, que ela meio que tem um crush no Zack. E aí você fica assim, pô, praticar pra... Não, com o Zack, não, esquece isso aí, que ideia torta é essa, velho? Mas é engraçado o encontro com a Yuffie. Eu gosto da cena do encontro da Aerith, acho legal. Gosto da cena do encontro da Tifa, é a minha favorita. O único que, tipo assim, cara, pô, é triste separar é o que é o fail, né? Que é com o Vincent, com o Cid e com o Cait Sith. Pô, esse aí é triste. Esse encontro é triste. É uma cena que, tipo assim, cara, desperdício de cena. O com o Barrett é legal também, porque ele vai dando a real no Cloud e tal. É aquele mais na broderagem.
É só o do trio lá que complica. Com a Yuffie é foda? Pô, Yuffie é foda, mano. Aí não dá. Aí não dá, né, mano? O Rocket também subiu da trilha dos jogos atualmente. Só ando tendo rap e trap. Cara, não, depende do jogo. É porque, tipo, também. Apesar de, pô, rock, metal ser o gênero que eu mais escuto, eu escuto praticamente unicamente. Acho que tem jogos e jogos. Tipo, por exemplo, vou dar um exemplo. A trilha do Titan no Final Fantasy XVI. É uma trilha legal. Ela tem tipo um rap rock ali, né? Que é com como é que chama a banda lá? Que é com o diretor de localização do jogo e tal, que ele canta lá. Tipo assim, tá, legal. Mas eu achei uma trilha completamente distoante do tema e do resto da trilha sonora do jogo. Por mais que ela seja mais pra um rock mesmo, tem guitarra e tal. Eu falei assim, pô, não combina. Eu achei a trilha boa, mas não achei que combinou. E tem vezes também que o contrário acontece. Pô, inclusive pra trailer. Pô, vocês lembram quando foi ter um trailer de The Witcher e botaram um rap? Acho que foi o The Witcher da Netflix. Aí o pessoal, pô, que porra é essa? Nada a ver, mano. The Primal, isso, era o The Primals. A trilha do The Primals estava lá tocando. Pô, legal. Mas não achei que combinou. Eu acho que muito depende do jogo. Por exemplo, Devil May Cry. Devil May Cry tem que ter rock. Impossível não ter rock. Inclusive, que trilha, hein, Devil May Cry. Devil May Cry tem sempre uma trilha pauleira. Bom demais. Mas eu acho que ainda tem, cara. Ainda tem sim. Só que não tá sendo tão utilizada igual era em, sei lá, nos anos 2000, assim, mais ou menos.